Oi pessoal, eu sou o Rodrigo. Celso, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre acessibilidade e o trânsito, que a acessibilidade é mais um dos nós do trânsito. Pois é, você sabe que tem muitas pessoas assim que olham para uma vaga dedicada ao idoso ou ao portador de alguma necessidade especial, alguma limitação física e fica reclamando assim, caramba, para que precisa tanto? Tá sempre vazio isso sempre aqui. Vazio. As melhores vagas são para esses caras. Então, calma. Espero que você não seja um desses, talvez. Se você pensa assim, então um convite para ouvir o nosso papo aqui. Pense bem, se a pessoa fez jus porque está muito velhinho, está com pouca energia, tem alguma limitação física pela idade. Tem que ficar mais perto. É lógico que ela tem que ficar mais perto. Porra. É claro. Óbvio que ela tem que ficar mais perto. É uma questão de bom senso. Você vai no supermercado, você vai ter aquela supermercado que tem 2 km de estacionamento. Você vai fazer um velhinho andar 2 km. Ande você, né? É isso aí. Ande você que tem perna, que está funcionando ainda. E espero que quando você ficar velhinho, ninguém pegue a sua vaga para você poder andar pouquinho para chegar no mercado. Então, eu escrevi sobre isso no Portal do Trânsito e é engraçado que pensei bastante em escrever e tal. Escrever dói, né? Como diz o meu amigo Davi Duarte Lima, tem que pensar muito e tal. E num programa como a gente está aqui, você está falando, as pessoas sabem que é um bate-papo, né? Então o grau de exigência é menor, mas quando você escreve, né, o troço fica lá eternizado. Eu escrevi sobre isso, sobre essa questão de respeito às vagas, né? E ponderando que a legislação de um lado exige, de outro lado tem uma questão cultural, tem pessoas que não entendem. E eu escrevi bem isso, né? Cara, um dia você se tudo vai der chegar, certo, você vai se tudo lá. correr bem, você vai ser um idoso. Porque a alternativa é um pouco pior, né? Pois não sei, tem gente que prefere morrer novo. Não sei, tá torcendo para, eu quero morrer, quero juventude eterna, tem que morrer novo daí, né? Porque por enquanto não tem solução, nem na filosofia, nem nas religiões, nem na ciência. Nem na plástica, né? Que resolva isso, né? Botox. Não dá. Ou você morre novo ou você vai ficar idoso. E quando você ficar velhinho, eu imagino que você há de se importar que alguém, né, mais jovem que você é mais cheio de saúde, está usando uma vaga que foi destinada para você por conta daquelas limitações, aquela energia que você não tem mais. Bom, esse é um lado, né? Talvez refresque aí os ânimos, os anseios de quem acha ruim, né, que tenha vaga para idoso. Agora, a vaga para deficiente físico... Pior ainda. Eu queria dizer o seguinte, o trânsito, que é o nosso tema aqui, né? O trânsito e seus nós... O trânsito é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Pois é. A Organização Mundial da Saúde está dizendo isso. É muito mais provável que você contraia alguma limitação física, do tipo perder uma perna, ficar paraplégico, tetraplégico, num acidente de trânsito, do que por uma virose, do que como sequela de uma doença, né, muito perniciosa, muito virulenta. É estatística. Pois é. Então é assim, você olha para a vaga do deficiente físico e fica indignado, é um espaço que eu poderia estar ocupando e está protegido por... Calma aí, talvez logo você precise daquela vaga. E mesmo que não precise ter um pouco de humanidade, né? Então, você se colocar no lugar do outro, né? Fazer aquele exercíciozinho básico de cidadania, que é você se colocar no lugar do outro. O cara tem uma dificuldade que você não tem. Então, assim, você aproveita que você tem tudo funcionando e fica mais lá para trás, né? Se coloca no lugar do outro. Tem um pouquinho de empatia, que acho que é o que falta na sociedade também. Coloque-se no lugar do outro. Ele tem um problema de mobilidade. Mas tem um cara que abusa. Um cara que abusa, que é pilantra. Ok, o mundo tá cheio deles. Mas não é porque um cara abusa que você vai botar o teu carro na vaga deficiente. E recentemente houve um arroxo, assim, na verdade foi um ajuste na legislação brasileira, era uma infração leve você estacionar em local que estava regulamentado de outra forma do que aquela que você fez. Isso vale para proibido estacionar, proibido parar de estacionar. Estacionar no lugar do táxi, no lugar de moto. E para as vagas especiais também. E passou a ser grave. Né? Pois é. Pelo menos para dar uma certa equivalência. Ou esse negócio é importante ou não é. Pois é, mas é só um minutinho.
Tem várias campanhas, né, que Não exploraram é só bem um isso. Né? minutinho. Essa vaga não é sua nem por um minuto. Pois então não é um minutinho. pegue isso que a gente está falando aqui e pense que talvez, por conta de um acidente de trânsito, por exemplo, que você está subestimando a importância, essa vaga passe a ser sua para o resto da vida. E aí vai ser uma condição que você vai morrer de raiva de ter esse privilégio. Porque você tem que ter este privilégio, né? Então, eu lembro, você estava falando aí dessa questão da empatia, tem um viés cultural muito, muito forte que se cruza com essa questão das pessoas são mais ou menos sensíveis, né? Que têm naturalmente mais empatia. Eu não vou lembrar aqui quem foi que me contou, mas eu já ouvi várias histórias parecidas. Um brasileiro que foi trabalhar um tempo em outro país e tal. Esse meu amigo me contou que foi trabalhar na Suécia. Sim. E lá ele pegou carona, isso é muito comum, carona solidária, outra das coisas saudáveis para o trânsito, com um colega sueco. E eles chegaram bem cedo no local de trabalho. E aquele estacionamento gigantesco, né? Quase todos os funcionários iam de carro, naquela época, naquela empresa. E o estacionamento quase vazio e ele parou na última vaga. E o brasileiro achou aquilo, mas nós vamos caminhar até lá? Sim, vamos caminhando. Mas está vazio. Daí o sueco olhou para ele assim, mas é cedo. E ele custou a entender que diálogo é esse, né? Então, mas é vazio, e o sueco, mas é cedo. Mas eu não estou entendendo. Se está vazio, por que a gente não para lá? Se estivéssemos chegando tarde, a gente não ia estar louco para ter uma vaga bem pertinho, já que, né, estamos em cima da hora? Ah, sim, pois estou deixando isso para um colega. Como chegamos cedo, nós temos tempo de caminhar. E vamos caminhando, conversando. É uma questão de gentileza, isso, de educação, de valores, né? Existe uma ética humana que às vezes parece que onde que foi parar isso? E, assim, e no trânsito às vezes é meio complicado, né? As pessoas parecem que ficam mais cruéis, menos sensíveis ainda. E se você está usando, e se uma pessoa está devidamente usando uma daquelas vagas para deficiente, provavelmente a vida dela não é mais fácil do que a sua. Certeza. Provavelmente ela tem uma vida mais complicada do que a sua. Pense nisso. Né? Isso aí. Tomara que... tomara que alguém... gostem desse papo. Isso aí. E divulgue. Aliás, né? Participe, né? Isso, é verdade. Opine aí, coloque aí embaixo nessas coisinhas do YouTube, essas manda coisas o link da vida. Pros amigos. Porque hoje em dia eu já nem assisto mais o YouTube no computador, eu vejo na TV, mas mesmo assim dá para comentar pelo celular. Façam isso. Isso aí. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau.